Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Pod Dani e um prazer estar aqui com vocês. Hoje, um dia muito especial, recebo Carlos Neves, gerente de desenvolvimento institucional da Casa Ronald McDonald. Tudo bem, Carlos? Olá, Dani. Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite para poder falar um pouquinho da nossa história, tá? E contar a amenidade da vida, né? Que é sempre bom. Eu que te agradeço a sua presença. Um prazer ter você aqui. Então, pessoal, eu estive lá na Casa Ronald na semana passada, visitando uma casa linda, cheia de amor, uma casa que dá esperança para as crianças. É uma casa que recebe crianças com neoplasia para que elas possam fazer o tratamento aqui no Rio de Janeiro. Não é isso, Carlos? Isso aí, né? A gente fala, né? As pessoas perguntam o que que a Casa Ronald faz, né? A gente gosta primeiro de falar que o que nós fazemos é salvar crianças, né? É dar oportunidade para essas crianças que estão em tratamento alcancem a cura do câncer. A gente apoia o tratamento do câncer e a nossa visão é essa, né? Que a gente vai conseguir aumentar as chances de cura, né? Então, esse é o nosso propósito. E como nós fazemos, né? A gente dá todo esse apoio, esse acolhimento, oferece hospedagem, alimentação para as famílias, e todo um projeto complementar, que a gente vai falar aos pouquinhos aqui, né? Da bolsa de alimento, né? Amor de casa. E esse trabalho esse ano completa 30 anos, né? 30 anos de idade. Começou, a casa foi inaugurada dia 24 de outubro de 1994. E ao longo desses 30 anos a gente também aprende muito, né? A gente vai crescendo e chegamos agora com uma proposta de daqui a 30 anos ter mais programas, atender mais famílias, com tudo que eles precisam, né? Humanizando o tratamento do câncer infanto-juvenil. Entendi. A Casa Ronald funciona na Tijuca, na rua Pedro Guedes, Número 44. número Na 44. verdade, ele é Maracanã, né? Que ali É, é uma área que se confunde. Tijuca, Maracanã, Rio Comprido, né? Mas o CEP dele entra como Maracanã. Tijuca. Maracanã. Maracanã? É engraçado que o Bituruna ali é Tijuca, mas É, ali já é é. Maracanã. É porque tá ali atrás do Maracanã, né? Isso, isso. Entendi. E a casa Ronald ali da Tijuca, ela começou há 30 anos. E de onde surgiu a ideia da família Neves Isso. fazer a Casa Ronald? Então, eu vou voltar um pouquinho mais, tá? Além de 30 anos atrás, eu vou voltar, na verdade, a 50 anos, né? Esse projeto de Casa Ronald começou na Filadélfia, né? Em 1974. E ele surgiu porque existia uma médica lá no Hospital da Filadélfia, a doutora Edrew, e ela via necessidade de pessoas que estavam vindo de outros locais da Filadélfia para fazer o tratamento e não tinham onde ficar, né? Às vezes o tratamento é ambulatorial, você vai tomar lá sua quimioterapia e você volta para sua casa. Só que essas famílias vindo de longe não tinham essa casa para morar. Então, às vezes não tinha dinheiro para custear um hotel, né? Uma coisa próxima. Muitos deles abandonavam o tratamento ou ficavam no hotel, aumentando o risco, né, de uma infecção hospitalar. E ela, o sonho dela ela tinha uma casa do lado do hospital que ela queria que fosse essa casa de apoio, só que não tinha recurso. E aí ela conheceu, num determinado momento lá da vida lá do hospital, conheceu um jogador de futebol americano que estava no hospital. E ela descobriu que a filha dele, né, o Fred Hill era o jogador, e a Kim Hill, que era a filha dele, estava em tratamento. E aí ela começou a conversar, né, explicou a situação. Ele ficou sensibilizado, sabe, vamos tentar ali com o nosso time. Vou falar com o franqueado master lá do Philadelphia Eagles. O que ele pode fazer para ajudar? Vamos ver o que a gente faz. E aí o franqueado gostou da ideia e foi nos seus patrocinadores. O único patrocinador que se interessou em ajudar o projeto foi o McDonald's, né? E aí o McDonald's fez o início do que é o Mac Dia Feliz. Eles pegaram um dia, eles pegaram uma sobremesa, com a venda dessa sobremesa, eles iam captar recursos para poder comprar e reformar essa casa. Mas era um dia só? Foi um dia, Ah, foi um tá. dia. E aí foi um movimento que os jogadores do Philadelphia Eagles ajudaram, né? Teve uma sensibilidade da Comunidade. comunidade local e eles conseguiram, né, esse recurso e aí montaram em 74, né, essa Casa Ronald McDonald. E por que o nome de Casa Ronald McDonald, né? Porque o Ronald McDonald ele era o embaixador da alegria, ele que era o interlocutor do McDonald's com a sociedade, né? Uhum. E aí surgiu a primeira Casa Ronald McDonald na Filadélfia. Depois começaram a surgir outras, porque outros hospitais viram, né, que deu super certo. Aí depois veio em Chicago, foi em Nova York, enfim. E aí isso cresceu em todos os Estados Unidos, foi para a Europa.
E aí, já avançando um pouco mais no tempo, né, em 1989, a minha família, a gente estava passando por um processo, né, de tratamento de câncer. Eu tive um irmão, o Marquinhos, ele nasceu em 81, e em 83 ele foi diagnosticado com leucemia. Na época o Brasil não era tão avançado no tratamento, ele fez três tratamentos, né, e infelizmente não teve chance de cura aqui no Brasil, e aí a gente foi orientado a buscar algo inovador nos Estados Unidos. Então nós fomos para Nova York. Chegando em Nova York, né, aquele frio do caramba, era final do ano, né, não tinha onde ficar. Meus pais fizeram aqui, junto com o pessoal do Tijuca Tênis Clube, uma campanha para arrecadar recursos para que ele fosse para lá, que ele foi tratar num hospital particular. Chegando lá, a assistente social levou a minha família para uma Casa Ronald. Então, os meus pais conheceram a Casa Ronald de Nova York. Eles ficaram hospedados na Casa Ronald de Nova York. Infelizmente, o Marquinho não conseguiu vencer o câncer, mas ele mostrou para a gente um caminho, né? E deu um outro propósito para nossa família. Então, meus pais voltaram sem o Marquinhos, mas a estrelinha dele ficou povoando, né? E nos iluminando o caminho para seguir. Os meus pais se tornaram voluntários do INCA, né? E nesse dia de voluntário houve o lançamento da campanha do Mac Dia Feliz. No Brasil? No Brasil. Já tinha acontecido o primeiro Mac Dia Feliz, foi muito pontual, foi lá em São Paulo. E aí esse ano já tinha sido global, e o que ficaria realizado no Rio de Janeiro ia ser destinado para o INCA. E aí nessa palestra, né, de lançamento, meu pai estava lá. Meu pai é formado em engenheiro civil, estava como voluntário nesse dia, e aí vem aquelas coisas. Meu pai tinha que estar lá naquele dia, naquela hora, como voluntário, assistir aquela palestra, e fez uma pergunta que ficou na cabeça, e foi o início de tudo, né? Meu pai pediu a palavra e perguntou então para o presidente do McDonald's na época, o Peter Rondenbeck, por que não tinha Casa Ronald no Brasil? Né? Aquilo foi assim, um impacto para o Peter. Assim, mas peraí, você conhece? Eu falei, eu conheço, e já estive numa casa. Eu falei, tudo bem, acabando aqui, a gente conversa, né? Acabou lá, ouvi um pouco da história do meu pai. Tá bom, me dá seu telefone e eu vou ligar para você. Aquele famoso assim, tá bom, né? Depois a gente se fala, assim, vamos marcar, tomar aquele café, né? Tá, vamos, tô aguardando, tá? E beleza, assim foi. E nesse ano, né, esse público, né, esses amigos que fizeram a campanha pro meu irmão, para arrecadar para Nova York, eles pegaram uma loja no Mac Dia Feliz. A gente ficou no Barra Drive, né? E aí, assim, a gente montou todo um esquema, né, de levar artista, jogador, tal. E esse grupo, né, que fez a arrecadação, que fez a campanha para o meu irmão, na verdade, aquele grupo estava criando o que é hoje o Mac Dia Feliz. Esse grupo simplesmente acabou com o pão, acabou com a carne, não tinha mais Big Mac para vender. Tiveram que pedir, que o Barra Drive ficava ali perto do onde era o Carrefour e tal. Então teve que vir gente do Barra Shopping trazer hambúrguer. E aí o Peter foi lá entender o que estava acontecendo ali, por que aquela loja tinha acabado. Aí ele chegou, o Peter viu quem? Meu pai. E o grupo todo. Falei, então, aí o Peter, então é esse grupo aí que quer montar uma casa de apoio? Aí assim, tá bom. Então vamos conversar na semana, né? Então eles conversaram, mostraram proposta, inclusive já estavam vendo casa para alugar, porque assim, iria sair uma casa. Isso foi em que ano? Isso foi em 91. 91. E você tinha quantos anos? Eu em 91 eu nasci em 77, tinha 14 anos, 14 para 15 anos, né? E acompanhando isso tudo, né? Todo esse processo. Tô aqui só imaginando. Aí, em 92, esse grupo montou hoje, que é a nossa razão social, né? Que é a Associação de Apoio à Criança com Neoplasia do Rio de Janeiro. E aí o Peter viu, né, que esse trabalho já estava crescendo, já iam montar esse Mac Dia Feliz foi em 92, né? E aí foi em agosto, e em dezembro foi fundada a associação, que já tinha casa, inclusive, que assim, se não for Casa Ronald McDonald, vai ser casa de apoio. Sim. Né? E aí, passado algum tempo, o Peter chamou todo mundo de volta. Ó, o negócio é o seguinte,
vocês vão ser Casa Ronald. Tá? Então, 93, o Minha Que Dia Feliz vai ser de vocês, para vocês comprarem uma casa. Essa casa que vocês têm não atende. Vocês vão viajar, vão conhecer 3 casas no mundo, vão contratar um escritório, vão levar essa arquiteta para conhecer e aí vocês vão montar. Isso passou em 93, compraram a casa, fez a obra e até que em 94, aí no dia 24 de outubro de 94, foi lançada, inaugurada a primeira Casa Ronald da América Latina. Então daí que surgiu todo esse trabalho e história, né, da nossa querida Casa Ronald do Rio de Janeiro, né, através dos meus pais, que passaram por essa história, através desses nossos amigos, que são os fundadores, né? A gente diz que a casa surgiu, na verdade, no Tijuca Tênis Clube, né? Que foi a galera lá do Tijuca que montou. E aí foi só crescendo, pessoas queridas que trouxeram outras pessoas queridas. E a gente está nesse crescimento aí. Que história linda. Eu já morava na Tijuca quando vocês fizeram a campanha para o Marquinhos. Eu me lembro vagamente, né? De eu pedir a minha mãe para ajudar, né? Porque eu era dessas que eu queria ajudar. E assim, eu fico muito feliz que depois de tantos anos eu tenha conseguido, né, conhecer você, conhecer a casa. E fiquei muito encantada com o trabalho, porque quando a gente pensa numa casa que ajuda crianças, né, a gente não pensa que ali dentro tem uma empresa. Todos os processos lá são muito bem desenhados, né? Tudo lá tem uma prancheta, um papel para Sim. escrever, para anotar. Eu fiquei muito encantada com a organização. Porque geralmente essas casas, elas não são tão bem organizadas. E tudo lá, desde a nossa entrada, né, até a nossa saída, é tudo bem estruturado. Então, assim, eu sei que você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, mas eu gostaria de falar, né? Agradecer, né, a sua família por todo o trabalho que vocês fazem pela comunidade, porque não é todo mundo que está disposto a doar a sua vida. Vocês doaram a vida de vocês, né? Eu sei que você tem uma formação, Uhum. né? Eu queria que você falasse um pouco da sua formação e como é que foi aí essa trajetória de 94, né? Você com 14, 15 anos, né? Como é que você, Carlos, né, que tinha perdido o seu irmão, o que que passava na sua cabeça, né? O que que seus pais foram colocando de sementinhas dentro de você? Assim, a gente até está conversando antes, né? Eu acho que a família é a base de tudo, É. né? Então, assim, a nossa família é uma família muito unida, uma base muito forte, né? Os pais dos meus pais sempre foram pais muito presentes, meus avós foram muito presentes, né? Então, a gente sempre teve um suporte, não só da família, mas dos amigos, né? Então, a gente tinha uma rede de apoio, que hoje se fala muito em rede de apoio, né? Mas não é só falado, acontecia isso, né? Então, eram grupos que ajudavam, outras, então, cada família que estava passando por uma dificuldade, e naquele momento a gente teve esse apoio dos amigos, né? E meus amigos também, né? Filho desses amigos do meu pai também me deram muito apoio, eu recebi muito carinho desses meus amigos, né? E eu fui crescendo com isso, né? Então, a casa onde foi inaugurada em 94, né? Eu tinha 17 anos, estava entrando para a faculdade. O meu pai, ele é engenheiro civil. Eu sempre gostei de obra, mas gostei muito de desenhar, né? Então, eu escolhi ser arquiteto, né? Eu vou fazer arquitetura. E era voluntário, né? Da casa, ajudava lá em plantões. Aí comecei a desenhar, eu comecei a fazer projetos para casa de forma voluntária. Tô precisando de reformar um espaço aqui, faz um desenho, faz um desenho, né? Até que fui trabalhar em obra, né? Que eu gostava de assim, eu preciso saber o que eu estou desenhando aqui, o que eu estou projetando, né? O custo disso, a dificuldade. Então, eu sempre trabalhei em construtoras, né? E em 98, a casa. Minto, perdão. Eu me formei em 2001. E aí eu já estava fazendo projetos maiores lá dentro da Casa Ronald. Me formei, fui trabalhar numa construtora realmente aí como arquiteto. E fiz o projeto de forma voluntária para a segunda expansão, que a casa passou por 3 grandes momentos, né? A inauguração de 94, em 2000 a primeira expansão, em 2011 a segunda expansão. Em 2009, 2008 eu fiz o projeto para a segunda expansão, de forma voluntária. E aí eu comecei a me envolver, né? E o meu trabalho como voluntário na casa não estava conseguindo ser eficaz, porque eu não tinha tempo para isso, né? Eu tinha que trabalhar, trabalhava na construtora, fazendo os projetos, até que a gente já estava 2 Mac Dia Feliz recebendo a verba do Mac Dia Feliz, dizendo que era para fazer a expansão, só que a expansão não acontecia. Porque a gente sabe que assim, um projeto grande, né, que a gente fala de casa, as pessoas precisam,
A casa é um nome fantasia, porque lá não é uma casa, né? A Dani esteve lá e viu, né? Que assim, é um prédio, Um né? Um prédio prédio lá. que é abismado, 5 como, andares. são 5 andares, sendo 2 subsolos, né? Então a gente está falando de 7 andares. É. É um hotel. Então, para quem não conhece a casa, convido a vocês, a Dani já falou, Rua Pedro Guedes, 44, Maracanã. Lá vocês vão encontrar um prédio. É como se fosse um hotel, mas um hotel com um carinho, né? Com conforto para as famílias. E então, assim, desde a aprovação na prefeitura, licitação, trazer as construtoras que iriam participar, o McDonald's chegou para mim e falou: olha só, não dá para você ficar de voluntário. Então a gente gostaria que você fosse funcionário da casa. E para mim, assim, não cabia. Não cabia assim, eu não quero receber dinheiro. Para mim, eu teria que ser voluntário. Uhum. Né? Assim, Marquinhos trouxe lá aquela estrelinha que ele deixou para o propósito de ser voluntário. Só que aí a gente começa a enxergar os sinais que a vida nos dá. Uhum. Começam a acontecer coisas na minha vida, né, que cada vez mais me afastavam da construtora e me trazia para o dizer o sim, né? E com todas as conversas dentro de casa, com meus pais eram contra de eu ir lá, né? Porque minha mãe era presidente da casa nessa época, né? Falei, imagina, trabalhar com a sua mãe, né? Só que aí, assim, Papai do Céu sabe o que faz, Com certeza. né? E me colocou, e aí eu aceitei esse desafio, né? De fazer toda essa parte da obra, de construção, e assim foi. Então eu entrei na casa, aí full time como funcionário, né? Em 2009. 2008. Uhum. Aí a gente começou a fazer toda a parte de licitação, aprovação na prefeitura, perdão, de 2009, né? Aí a obra começou em 2009 e em 2011 foi feita a inauguração. E a partir daí, né, você vai vendo as possibilidades, as necessidades, até que eu falei, cara, eu preciso trazer mais verba para poder até terminar a minha obra ali, né, o meu projeto, né? Uhum. E aí eu comecei também a captar recursos. E aí quando eu vi, eu estava virando um captador de recursos, né? Então eu trabalhava na parte de projetos, de obras, de manutenção, reforma, e estava trazendo dinheiro, né? Até que eu resolvi pegar também essa aba. Então, eu comecei como assessor de projetos e obras e hoje eu estou como gerente de desenvolvimento institucional, justamente isso, né? Que é o desenvolvimento todo da parte da instituição. Então, captação, comunicação, marketing, né? Projeto, expansões, reformas. Então, acaba que eu agora estou tendo uma visão mais holística, né? Do trabalho, né? Então, cheguei através assim de sinais, né, e propósitos, né, assim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu tenho que ir, né, sem pedir Papai do Céu, me mostra o caminho, se eu de repente terminou aqui o meu trabalho, se eu tenho que ir para um outro lugar. E cada vez mais me falam, você tem coisa para fazer aqui daqui ainda, né? Eu sempre pedi para Marquinhos, me fala aí, cara, assim, se eu tiver que encerrar, né, o meu ciclo aqui, né, me mostra outra coisa para ir, né? E cada vez mais aparecendo, me trazendo para cá, eu falo, então é aqui que eu tenho que continuar, né? E a gente vê que tem muita coisa ainda para Sempre. fazer, né? Quando a casa inaugurou em 94, ela tinha quantos andares ou não tinha andar nenhum? Como é que era? Era uma casa, aí sim era Só uma térreo. casa. Não, ela tinha 2 andares, 3 andares, Aham. 3 andares. Era uma casinha, né, de 3 andares, eram 8 quartos, atendia 18 crianças, mas assim, sem muito conforto, quer dizer, era confortável, né, mas assim, eram quartos, né, não tinham suítes, eram beliches, né, tinham 4 banheiros assim fora, era uma casa, né? Entendi. Aí a gente logo viu a necessidade De de aumentar. aumentar. Aí houve a primeira expansão em 2000, que aí já teve a questão de suítes, né? Aham. Já houve uma melhoria. Só que a gente viu depois também que não estava mais atendendo. Teria que ter essa segunda expansão. Aí nessa segunda expansão a gente já teve uma preocupação de fazer um retrofit, né? Assim, a gente vai ter que fazer a expansão, vamos aproveitar, mudar toda a parte elétrica, hidráulica, vamos trazer ações sustentáveis. Então a casa tem essa pegada também de ações sustentáveis, preocupação com o meio ambiente, Claro. né? Então reaproveitamento, luz solar, aquecimento solar, temos uma energia, né? Uma usina de energia, né, solar. Abrimos corredores para ter uma iluminação mais natural. Enfim, teve toda essa pegada. Então, aproveitou esse momento também para a gente poder já inserir isso para as famílias, essa questão de preocupação
né? Lá atrás, a gente está falando de ESG agora, né? Então, mas lá atrás a gente já tinha essa preocupação com ESG, né? Isso é ótimo. Então teve esses momentos. Aí você falou que quando você começou, né, você ficava na frente dos projetos, da reforma, da manutenção. E hoje, você ainda fica à frente desses? Tenho esse meu chapéu ainda, tenho a equipe lá da manutenção, porque como você viu lá, né? A casa não é casa, é um prédio. Então, assim, para você manter aquilo ali, você tem que ter equipe de manutenção, você tem que ter equipe de limpeza, né? E não é pouco, porque não é só limpar, né? A gente precisa higienizar o espaço, né? A gente está falando de crianças imunossuprimidas que precisam de todo o apoio, né? Tem a família, né? Tem tudo que a gente entrega de alimentação, mas se ela não tiver num ambiente super higienizado, né, com banheiros, né, com toda a questão de preocupação, de limpeza de material que tem que ser higienizado, porém não pode ser nocivo às crianças, então tem toda uma preocupação. Sim. Então a gente tem que ter, né, isso é uma coisa que você até tinha falado antes, é uma empresa do terceiro setor. É uma empresa. Né? Para empresas a gente tem que ter funcionários. Isso. Né? Temos em média aí de 360 voluntários, né? Porque a gente precisa do trabalho voluntário, é muito importante, né? Um abraço a todos os nossos voluntários aí, que sem eles a casa realmente não funciona, né? E temos 42 funcionários, né? Que aí é distribuído nessa parte de manutenção, limpeza, administrativo, né? Porque a gente está falando aí de tributos, contas para pagar, doação para receber. E é toda uma gestão que a gente tem a preocupação que a gente está mexendo com dinheiro que não é nosso, né? São de terceiros que doam, né? Para a gente poder aplicar os nossos projetos. Então a gente tem que ter um carinho muito grande com esse dinheiro, né? Uma transparência muito grande. Com certeza. Né? Então, acabou que quando fui para essa área da captação, né? Eu não entendia nada de captação. Mas eu sabia lidar com pessoas. Sim. Né? Porque na obra você lida, né? Desde o cliente, né? Daquele milionário, né? Até o meu servente, e eu tratava igual. Né? Tinha educação igual. Só que a maneira que eu falo com o meu servente é diferente da maneira que eu falo lá com o diretor das empresas. Né? Então eu sempre tive essa facilidade de povoar, né? Todas as faixas. Né? Então eu falei, cara, eu não tenho nada de captação. Nada. Mas assim, eu tenho a boa vontade, tenho a história, tenho o brilho no olhar e vou vender isso aí. Eu acho que o maior vendedor, eu falo isso para minha mãe e para meu pai, acho que não falando todos os funcionários são excelentes vendedores, acho que todo mundo é o vendedor da casa. Eu falo que captação é todo mundo. Todo mundo. Né? Como você falou, você ficou encantado, né? Desde a pessoa que te recebeu, né? Desde o porteiro, a equipe de limpeza, a equipe de manutenção, né? Eles são também os nossos captadores. Se você chega no ambiente como você ficou encantada, esse encanto, né, faz parte do nosso processo de trazer o doador. Né? Até porque a gente, eu falo com a galera, olha só, a gente primeiro que não tem que pedir nada. Né? Eu odeio essa palavra pedir. Falando, não tem que pedir. A gente tem que dar a oportunidade da pessoa fazer uma doação e fazer o bem para uma causa. Né? Que é o sentimento dos voluntários. Os voluntários falam assim, eu acho que eu venho aqui para ajudar, mas eu sou ajudada. Porque o que eu aprendo aqui com as famílias, eu vejo que eu não tenho problema. Né? Então, esse é o sentimento que a gente passa para os nossos colaboradores. Cara, encantem. Né? E, como eu faço? Cara, um bom dia. Um sorriso. Um sorriso. Né? É simples. Que realmente, assim, a gente, às vezes, não está no dia a dia, a gente não dá valor para essas coisas. Mas você recebe um bom dia. Não, você pode esperar lá. Você quer um café, uma água. Passa a menina da limpeza. Bom dia, não sei o quê. Sabe? Mostra que tem prazer de estar ali. Isso encanta as pessoas. Né? Com tanta coisa que a gente vê. Então, você ali é um lar que a gente procura acolher não só as famílias, mas todo mundo. O colaborador, o voluntário, os doadores, o visitante. Então, isso faz parte, né? A Disney encanta desde a entrada, né? Sim. Então, desde o estacionamento. Desde lá do estacionamento, né? Você vai para cá, estaciona aqui, um bom dia, né? Então, é isso, né? Mas essa foi uma coisa que eu estudei muito, né? Não sabia, né? Então, eu fui justamente procurar em pessoas que encantam, né? Para mim, Disney, né? Disney é um cara fora da época dele, né? Ele tem uma frase que eu carrego, eu falo muito para a equipe lá. Se você pode sonhar, você pode fazer. Não existe barreira. Acabou. Se você pode sonhar, você pode fazer. Né?
E aí a gente vem trabalhando isso com a rapaziada lá toda, chegando firme, né? Entendendo o propósito, né? Metas, indicadores, parece aquele papo chato. Lá vem aquele papo. Cara, não é Mas chato. Depois que você entender, é. te facilita, Isso né? aí. E aí você vai conseguir tudo. Você consegue tudo. Pode demorar um pouquinho mais, mas tá no plano. E aí a gente vai conseguir chegar lá. Eu achava que quando eu chegasse na casa Ronald, eu ia encontrar tristezas, choro. Então eu nunca quis ir preocupada com isso, né? E aí quando eu cheguei lá, não tinha ninguém, a casa estava vazia. Eu falei, caramba, eu não vou ver as crianças. Eu fiquei triste na Aham. hora. Aí veio a voluntária, começou a levar a gente para conhecer a casa e a casa vazia, os Aham. quartos vazios. A gente só encontrava os funcionários, o pessoal da limpeza, da manutenção. E aí a gente foi conhecendo a casa, conhecendo, e aquele negócio no meu peito, eu falei, gente, eu queria Cadê ver as as crianças? crianças, né? Aham. E aí a gente foi pra reunião com você e depois a gente foi almoçar, Aham. né? Aí, vamos almoçar. Eu falei, vamos, né? Eu pensando, Aham. não consegui ver as crianças, então vamos almoçar. Porque as crianças estavam no INCA fazendo Isso. seus tratamentos, né? E quando a menina abriu a porta do refeitório, o refeitório tava Aquele lotado. alvoroço, né? As crianças gritando, correndo, pulando. Aí eu, gente, mas cadê os choros? Não tem. Cadê a lágrima? Não tinha, né? Não tinha. E eu lembro de uma menininha que tava lá, muito bonitinha, devia ter uns 5 aninhos, né? E daí ela perguntou, ela tava sorrindo, comendo, né? Pegamos a nossa comida e sentamos. E ela terminou o almoço dela, se levantou e veio até a nossa mesa e falou assim: vocês gostaram da carne crocante? Era frango empanado. Aham. E eu falei, a gente adorou. Ela, é o que eu mais gosto de comer aqui. É a Aham. carne crocante. Aham. E ela tava, acho que com um brinquedinho na mão e ela sorria muito, né? E daí depois a voluntária contou pra gente que aquela menina estava em tratamento e ela não tem nem pai nem mãe e ela mora num abrigo, né? E as pessoas do abrigo que É que acompanham, revezam, acompanham ela ali. E daí a gente se olhou na mesa, um pra cara do outro, sabe? Assim, foi aquele silêncio, né? E é isso que você tá falando, né? Às vezes a gente acha que o nosso problema é enorme, É. né? E quando você chega num lugar desses, você descobre que o nosso problema não é nada. Nada. Que ele tem solução e ela tá debaixo da nossa cara e a gente não olha, né? A gente tá triste, resmungando, né? Com a cara fechada, amarrada, não dá um sorriso. E aquela menina, com 5 anos, devia ter 5, 6 aninhos no máximo, né? Sem pai, sem mãe. Ela era pura Sim. felicidade, Carlos, sabe? E aí a gente olhou uma pra cara do... E a gente não conseguiu falar mais nada naquele dia, sabe? Aquele é um soco no estômago, né? Que a gente... E aí eu fico me lembrando de pessoas que eu convivo que elas só reclamam, reclamam, reclamam. E aí, assim, eu convido essas pessoas hoje, né? Que são tristes. Às vezes nem sabe por que é triste, Carlos, Sim. né? Porque assim, hoje não fez sol, hoje tá chovendo. Vão lá fazer uma visita na casa Ronald. Vão lá sentar com essas crianças, vão conversar, sabe? Vão escutar o que elas têm para falar, né? Porque elas são pura felicidade. Mas faça uma visita à tarde, tá? Porque de manhã vai ser igual a Dani. É porque o processo lá normalmente, assim, a maioria faz o tratamento de manhã. Aham. Então ela sai muito cedo, 7 horas, Sim, 7 e sim. pouco, vão para Foi os o que hospitais e aí vão chegando lá para 11, meia, meio-dia, né? Que é o horário do almoço deles, 11 e meia até meio-dia e meio, né? Então os funcionários até deixam para almoçar um pouquinho mais tarde, porque Sim, eles têm a preferência, sim. né? Porque algumas às vezes até vai à tarde, são poucas, né? Então eles Aham. almoçam cedo para poder ir para o hospital. Mas a maioria vai de manhã. Tanto que todas as atividades com as crianças É à tarde. é à tarde. Ah, Né? De manhã, os voluntários na casa ficam mais focados nessa questão do dia a dia, aham. né? De fazer reposição de descartável nos quartos, faz um Uhum. tour no quarto para ver como é que tá, que tem as suas regrinhas, né? Então Claro. tem que seguir a gente. Então o voluntário fica a linha dura, né? E aí é todo sistema de hotel, né? De manhã Sim, as sim. camadeiras vão, né, nos quartos, então vão lá com carrinho lá de Todo camareira, serviço de hotelaria. hotelaria, faz limpeza, né? Aquela limpeza de higienização. Então vão à tarde, que as crianças estão lá à tarde, né? Aí chega depois umas 2 horas, né? Que aí você vai aham. encontrar. E é uma coisa que você falou realmente. É uma casa de alegria, né? Porque as crianças que estão em tratamento, até por a casa, como ela só oferece alimentação, transporte, hospital e alguns projetos Ela só complementares, oferece isso, gente. Tá? ela não É muito humilde esse rapaz. Ela Não, só porque oferece. a gente não faz tratamento, né? Então as pessoas até pensam, né? Então a gente não faz tratamento. Então, assim, são crianças que estão bem no tratamento. Então, assim, não pode, se criança no estágio terminal, ela não pode ir para lá, que a gente não dá isso, até porque não é a nossa proposta de trabalho, né? Então você vai ver crianças normais.
que estão em tratamento. Então, crianças normais fazem coisas de crianças normais. Correm, Inclusive, gritam, brincam, brigam, falam besteira, brigam. quebram coisas. Né? E o voluntário tem que chamar atenção. Então, assim, até quando vocês forem lá, vai ver sim voluntário chamando atenção de criança, porque são crianças. E criança tem que ter educação. Né? Então, às vezes, a gente tá assim, pô, mas tadinha não, não é tadinha, não. Até porque ele vai ficar curado. Claro. E se ele ficar curado e não tiver educação, já era. Já era. Então a gente tem que se preocupar, não é só naquele momento. Isso é uma coisa bem bacana, que a gente tem assistência social, tem apoio de psicólogos, né, voluntários, e eles falam muito isso. A gente tem que pensar que é o seguinte, vai ter continuidade. Isso daí, ali nós somos só uma passagem da vida deles. Então a gente tem que dar tudo de melhor, porém se preocupar muito com a educação. Porque e o pós? Ele vai voltar para casa, né? Mas e aí? Não pode ser um blimp, assim, tipo, que apagou ali uma... Não, ele tem que levar um legado, tem que levar... Sim. Então, por isso que a gente também se preocupa nessas questões de ESG. A gente tem muito curso, palestra para as mães, para os pais, para as crianças, porque eles têm que entender que ali é um período da vida deles que eles vão levar também muita informação. Sim. E é uma oportunidade deles. Então, assim, além de ser um ambiente alegre, divertido, também é um ambiente de aprendizado, né? Sim. E isso é importante. Então, assim, visita, pode ir de manhã. Se não tiver, vai de manhã. Vai vendo toda a nossa estrutura. Mas se quiser ver a criançada lá na energia, né? Vai à tarde. E vai ver nessa energia positiva que você viu. Que ela é impactante, né? Ela, além de ser impactante, ela contagia, né? Então, esse é o ambiente. A gente fala, um dos nossos slogans é a casa que o amor construiu. Né? Então, isso aí você vai ver. Muito amor lá, muita alegria. Muito amor. Você disse que quando vocês inauguraram a casa, ela tinha 8 quartos. Isso. Hoje ela tem quantos? Hoje a gente tem 39 suítes, tá? Toda ela equipada com todo o conforto, né? Então tem televisão, tem ar-condicionado, ventilador, ela é toda planejada, né? Igual hotel, tem cartão para você entrar, cartão lá magnético para abrir a porta, o cartão para bloquear a energia, o banheiro todo equipado para cadeirante, com acessibilidade, a gente se preocupou muito nessa questão, que a gente tem crianças cadeirantes, e todo ele é pensado, quarto bem lúdico para criança, com historinhas na parede, né? E cada quarto tem uma continuidade da historinha, que a gente fez isso até para estimular que eles visitem os quartos dos coleguinhas, né? Para dar continuidade na história. E hoje a gente tem a capacidade de atender uma criança por quarto, né? Mas isso foi uma regra lá de Chicago, né, que a gente recebeu até por questões da Covid, porque a Casa Ronde do Rio, ela tem e as do Brasil também, ela tem um diferencial lá de fora, né, que até por uma solicitação das famílias, quando a gente fez a expansão, as famílias pediram quartos duplos, para que pudessem ficar 2 famílias em cada suíte. Então, nossas suítes são até suítes muito grandes, que cabem 2 bicamas, né? Então, a nossa capacidade era até 57 crianças, né? E se quisesse colocar, assim, né, para as suítes um pouco menores, poderia colocar até 78 crianças, né? A gente nunca chegou a esse número, né? Por conta da demanda, a gente não precisou. Mas a gente sempre chegava a 54, né? Da nossa capacidade máxima. Veio a pandemia, teve que ficar 1 por quarto. Só que aí, o que foi a proposta de Chicago, né? Que veio? Eles estão querendo... Aprenderam com a gente, né? De apoiar não só a criança, mas a família como um todo. Então, eles pediram que esses quartos, que seriam os quartos, as suítes dupla, que a gente pudesse receber a família inteira. Porque a casa recebe sempre a criança com um acompanhante. Isso. A mãe, o pai, né? A avó, enfim. A menina que você falou que vai, na verdade, acompanhantes. E eles pediram que esses quartos, que eram as suítes duplas, que ele fosse a suíte da família. Então, hoje a gente recebe, quando há necessidade, a criança com a mãe, com o pai, com a irmã, o irmão, enfim. Até porque o nosso logo está lá, né? Aproximando famílias. Que é aproximar as famílias da cura. Então, essa unidade é muito importante, né? Então, a gente traz agora a família que conseguir ficar, né? Ficar nessa suíte. Muito bom. Então, hoje a nossa capacidade é de 39 crianças com, no mínimo, um acompanhante. Eu vi. E aí, conhecendo a casa, né?
nós passamos lá, não vou me lembrar o nome agora, mas você me fala qual é o nome. Aham. Um local onde tinha um voluntário separando as roupas de cama, porque iam chegar Ah, crianças novas naquele dia. sim, Né? E sim. um voluntário pegava, aí tinha 2 travesseiros, 2 lençóis, 2 mantinhas, tinha um negocinho assim com produto de limpeza, é Uhum. lavanderia ali? Não, O então, a gente é estoque, uma rouparia. rouparia. Tinha uma área de governança, né? É, Que é, como eu falei, nós somos um hotel ali, né? é. Então, tem um espaço onde ficam toda a nossa roupa de cama, né? Cama, mesa e banho, ela não é lavada ali. A gente tem uma parceria, né? Com Uhum. uma lavanderia, então ela chega também toda higienizada, separada, né? Cada Sim, toalhinha é separada, vem sacadinha. E aí o voluntário faz isso, né? Ele vem lá com o carrinho lá da isso. camareira, aí vai trocar de quarto, né? Então já faz o kit do quarto. Aí, como você falou, travesseirinho, toalha, lençol, fronha, cobertor, tudo separadinho. É o kit, né? Com sabonete, né? Uhum. Tudo, sabonete líquido, e a gente entrega ali para quando a pessoa entrar ali já tá arrumado, igual hotel, É. né? Tem o quartinho lá Eu todo achei assim, arrumadinho. tudo muito organizado, tudo muito bonitinho. Aí, quando a mãe, né, o responsável, acompanhante dessa criança chega lá, o quarto já tá com esse kitzinho lá Sim, dentro para ele já chegar, né, sendo acolhido, né? a gente tem essa preocupação, como você falou, o acolhimento. Porque você imagina, ver uma família, é, não vou falar muito longe não, mas assim, família de, às vezes, até do próprio estado do Rio de Janeiro, mas Uhum. assim, de Petrópolis. Sai de Petrópolis, uma família humilde, não sabe o que é o câncer, descobriu há pouco tempo, lá no INCA, quando chegou, vai para uma casa que não conhece ninguém, né? Às vezes, assim, até de uma cultura diferente, a gente recebe muitas famílias, às vezes, do norte do país, Uhum. né, que não conhece, às vezes, um vaso sanitário, Sim. né? Então, essa preocupação, né? O Brasil é um país rico em cultura, mas também rico em desinformação. Então a gente, além o acolhimento é tudo isso. Não é só dar a comida para eles, só o quartinho bonito, não. Tem que ter todo esse conforto, né, esse carinho do voluntário, da assistente social, entender ali aquela demanda, o que que aquela criança precisa, não só em relação ao tratamento, mas o que que aquela família está precisando naquele momento. É de um carinho, de conforto, de uma palavra amiga, né? Eles têm um manual, só que assim, naquele momento ninguém quer ler nada. Então Tem nem cabeça não para tem isso, Carlos. cabeça. Então tem que ser um voluntário. Por isso que cada plantão, né? A gente lá o trabalho voluntário ele é separado por plantão, né? De Uhum. 3 em 3 horas. São 4 plantões por dia. Então sempre tem aquele voluntário, né? Que escolhe, ó, é você que vai receber a família, ó, é você que faz o tour para o visitante, né? Para você poder dar esse acolhimento para a família, né? Tem uma salinha especial para quando a criança vem pela primeira vez, né? Um espaço para poder conversar, um espaço lá para a criança estar brincando ali enquanto os pais estão conversando, recebendo as primeiras orientações, né? Então, assim, é muito mais do que um check-in de hotel. Por isso que ele é diferenciado. Ele tem um processo de check-in, passa lá para a secretaria, entrega os dados, faz o cadastro, entrou no sistema, tira fotinho, igual no hotel, né? Só que tem esse momento do carinho, do afeto, que aí a criança está brincando lá com o voluntário, enquanto os pais estão conversando com a assistência social, vendo as demandas, porque a gente tem vários programas para poder inserir, de repente, essa família em algum programa do governo, em algum programa da casa. E Uhum. ali, naquele momento, onde você vai coletar todas as informações, além das que vêm já do hospital, ali você termina de fazer toda a análise daquela família. E aí você vai no dia a dia da casa. Aí participa dos programas, vai fazer a quimioterapia, volta, a criança volta enjoada, a gente sabe. Aí tem um voluntário lá para dar toda essa assistência para a mãezinha, para o paizinho. Então, assim, a gente tem que ir muito mais do que Casa Ronald do mundo precisa, né? Que é a nossa realidade. Se a nossa missão é aumentar as chances de cura, não basta só dar o acolhimento, tem que dar muito É, mais. é verdade. E eu sei que lá vocês fazem isso muito bem, eu vi, né? E aí, falando um pouco da casa, né? Eu vi que lá tem uma sala para as crianças brincarem, com vários brinquedos, tem uma biblioteca, achei Isso. linda aquela biblioteca.
Eu vi que tem lavanderia, Sim, né? E achei mais legal que a lavanderia tem uma planilhazinha lá sim, com o sim. dia daquela mãezinha lavar roupa, né? Isso. Mas eu achei mais legal quando a voluntária falou assim, que a mãezinha tem o dia dela lavar roupa. Mas aconteceu alguma coisa, ela não pôde lavar e ela precisa lavar no outro momento, né? Ela pode lavar, né? Desde que ela fale com o voluntário. Pra você ver a organização da casa, né? Não é uma coisa assim, eu vou na hora que eu posso, que eu quero, não é assim, né? Eu vi que tinha uma sala zen, Isso. muito legal. E aí a voluntária contou pra gente que tem uma voluntária que vai lá, faz massagem na mãe, tem uma que corta o cabelo, outra faz a sobrancelha. Eu achei isso assim, tão legal que é uma rede, né? Assim, Sim. é uma cadeia de voluntários, né? E assim, além daqueles voluntários que a gente vê ali no dia a dia acompanhando essa rotina da casa, vocês têm outros voluntários, né? Psicólogo, essa moça que era cabeleireira, né? O que mais que tem lá na casa? A gente ao longo desses 30 anos, né, assim, quando a casa surgiu, assim, não existia manual, nem, assim, né, livros como ser casa de apoio, né? Então a gente foi desenvolvendo toda essa literatura, né? Então ao longo dos 30 anos a gente vai entendendo e vai aprendendo, né? Cada vez que passa, a gente sempre quer justamente isso, evoluir, aprender, se atualizando, o que está acontecendo aí, a gente tem que estar sempre atualizado, e a gente foi vendo essas necessidades. Então, assim, começamos como casa de apoio, Casa Ronald McDonald, que é a da alimentação, hospedagem e transporte. E aí foi vendo essas necessidades. Aí surgiu o primeiro trabalho, que é a bolsa de alimento. Que a criança ia para casa, mas aí ela ia para casa, mas com o que ele ia comer? Se de repente a mãe teve que largar um emprego ou o pai para estar acompanhando aquela criança. Então, e o alimento é primordial para aumentar a chance de cura. Então a gente criou um programa que a gente distribui cestas básicas, mas é uma cesta básica bem enriquecida, né? E que abrange a família inteira, né? Não só ali para a criança. Então, durante o mês, se a família, né? Porque aí a família volta para casa. Porque às vezes o que acontecia? Volta para casa, mas eu vou ter que ir no hospital para poder fazer consulta. É só uma consulta. Não, não é só uma consulta, é a consulta, é o Isso, acompanhamento. isso. Então, assim, a gente não só dá a bolsa obriga com que a família continue o tratamento, continue vindo às consultas, continue pegando, às vezes, que às vezes ele tem que tomar o remédio, pode tomar em casa, né? Uhum, Mas a assistência social acompanha. Então, é um programa que a gente, além de estar melhorando a alimentação, a gente garante a continuidade do tratamento. uhum. Então, a gente vê a necessidade, assim, pô, mas ele está voltando para casa, está alimento. Mas como é que está a casa dessa família? Às vezes não tem, bebe água do rio. Às vezes não tem saneamento básico, dorme no chão. E aí a gente criou o programa Amor de Casa, que a gente pega doações que a gente recebe e de acordo com essa lista de necessidade a gente passa para a família, né? Então a gente doa cama, doa geladeira, doa sofá. A gente agora até por questões da pandemia, né? Nesse programa ele teve uma queda nas doações, a gente também fazia obra na casa das pessoas, Uhum. né? Então, assim, trocava um piso, mexia com janela. Então, hoje o recurso, ele a gente não tem esse recurso de fazer a obra. A gente está voltando, fazendo algumas campanhas para voltar a também fazer isso, né? E a gente foi crescendo. Então, para isso, a gente tem que ter voluntários, tem que ter empresas parceiras, e aí vai crescendo. Um outro programa que a gente tem, que é esse que você falou, que é o Cuidando do Cuidador. A gente fica focado só na criança, É. mas se a gente não tiver essa rede de apoio fortificada, se a gente não tem lá o pai, a mãe, o voluntário, até mesmo o funcionário, se a gente não tiver bem, como é que a gente vai estar atendendo, né, a sua totalidade ali, que é o nosso propósito ali, de aumentar a Uhum, chance de uhum. cura? Então aí a gente tem isso, a gente tem a Diana que faz um trabalho de terapias holísticas, então é auriculoterapia, reflexologia, massagem, reiki, para as mães, para os pais, para os voluntários, para os funcionários, né? Pra Então, cuidar de todo mundo, né? imagina, você tem. Porque assim, imagina, você. Às vezes assim, eu tô pé da vida que não sei o que, assim, saí de uma reunião irritado, que não sei o que. Vou dar um pulo lá na sala de recreação. Que é o momento ali de você, né? Aham, De aham. você ali tá recebendo bons fluidos, energias Claro, positivas para claro. você, que você aprende, né? Então, assim, mas às vezes a pessoa não tem. Então, vou fazer o reiki lá com a Diana, né? As mães têm a cabeleireira para fazer sobrancelha, que é uma equipe que vai segunda-feira. Então, assim, a gente procura todo dia da semana ter atividade para que aquele momento que a mãe tá no salão de beleza, ela é mulher, Isso. ela não é mãe. A É. criança está lá com o voluntário, mas aquele momento, é o É momento que ela dela. dela.
Eu vou fazer a sobrancelha ali, eu vou fazer meu cabelo, fazer uma escova. Eu saio de lá, porque assim, a gente sabe que quando a gente se dedica a filho, a gente se abdica de muita coisa. Né? Imagina você que está fora da tua casa, né? Fora da tua família, né? Porque a tua família precisou estar lá, o meu outro filho está lá com meu marido, ou minha esposa ficou lá, eu estou aqui. Então, é aquele momento que eu preciso para mim, né? Então, isso é um cuidado que a gente tem que fortifica ainda mais o tratamento. Você vê o teu pai, né? Você vê tua mãe bem, não chorando pelos cantos, né? Porque assim, mente, né? Você parado, a mente só pensa bobagem, né? Então, por isso que tem a biblioteca, né? A gente incentiva muito da mãe, vai ler um livro, paizinho, vamos ler um livro aqui, né? Vamos ver o vídeo, pega um vídeo aqui, vamos levar para o quarto para assistir. Tem um filme muito interessante. Então, a gente às vezes faz sessão de cinema para as crianças, aí bota um filme tipo Divertidamente, né? Que é muito mais do que um desenho, tem ali uma história, né? Então, tem voluntários que fazem esse trabalho de cineminha com os pais também. Vamos ver um filme aqui, né? O que que você... Aí tem o bate-papo, o que que você achou do filme, né? Então, é assim, é uma estrutura, é uma engrenagem, né? Que tem que estar toda ela ali, né? Lubrificada, todas as engrenagens têm que estar rodando, porque, como você falou, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo que tem que acontecer direito, né? É um organismo ali, assim, a casa ela é viva, né? A casa funciona todos os dias, né? De domingo a domingo, tem voluntário todos os dias e ela é viva, ela é pulsante, né? E está em eterno crescimento e a gente tem que ter tudo isso. Às vezes algumas pessoas têm um pensamento que ainda não evoluiu, que fala, mas pra que tudo isso? Essa família não tem um décimo disso na casa dela, assim, por isso que ela tem aqui. Por isso que ela tem aqui. Porque aqui ela vai aprender um ofício. A mãezinha ela vai aprender aqui a costura, vai aprender um crochê, um patchwork, né? A gente está querendo trazer, né, um salão de masculino para o pai aprender o ofício de barbeiro, né? Ele tem algumas coisas de manutenção, que os meninos de manutenção às vezes dão algumas dicas para eles, né? Porque sim, entendeu? Acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? E assim, mas a casa dele não tem ar-condicionado, mas aqui vai ter. Qual o problema? Aqui ele vai ter o que tiver de melhor em nosso alcance, essa família vai ter. Entendeu? Foi isso que eu vi lá. E você falou tudo agora. Elas vão ter o que tiver de melhor ao alcance de vocês. Foi isso que eu vi, entendeu? Tudo muito bem organizado, tudo muito bem limpo, né? Eu adorei os murais. Tem o feliz aniversário para todo mundo, para os funcionários, para os voluntários, para as crianças, para as mães. Eu achei aquilo lindo. Então, assim, em cada andar, em cada esquina que você vira dentro da casa, né? Você se esbarra com amor. Você vira, é amor. Você vira pro outro lado, é amor. Aí você tá na biblioteca, é tudo lindo, tudo muito bem organizado. Tinha várias fitas de vídeo, né? As crianças veem os desenhos. Eu achei aquilo fantástico. São muitos detalhes. A casa é muito rica em detalhes. Ela é muito colorida, ela é muito divertida. A casa ela é muito divertida. Eu me decepcionei, né? Porque eu encontrei tudo ao contrário do que eu achei que eu fosse encontrar. Então, assim, e que bom, né? eu adorei me decepcionar naquela casa, né? E aí depois a gente atravessou a rua, foi até o bazar e eu achei aquilo um espetáculo de lugar, né? Eu nunca vi um bazar tão organizado com etiquetinhas, com código de barras, né? E nesse bazar é onde a casa recebe, né, as doações de roupas, sapatos, acessórios, bolsas, e eles vendem por um precinho assim muito acessível, né? A gente comprou algumas coisas para ajudar e assim, que eu posso tirar de resumo de tudo, né? A casa tá o tempo todo se construindo, criando coisas novas, né? A casa recebe doação de tudo, de alimento, de produto de limpeza, de tudo, porque ela usa tudo, né? E o que eu achei mais importante, que eu fiquei assim, mais feliz foi quando você contou pra gente que as roupas são feitas triagens, né? Isso. O que não serve, não serve mesmo, é lixo mesmo, não dá pra usar, não dá pra ninguém aproveitar, né? E o que não dá pra vender na casa, a casa doa para quem precisa desse tipo de roupa, né? E eu fiquei muito assim tocada quando você disse que vocês doam aquelas roupas que não dão para vender pro pessoal do lixão de Gramacho, né? Para Maré também. Pra A gente Maré. tem 3 instituições que a gente ajuda, né? Porque foi o que você falou. A gente procura dar um significado para aquela doação, né? Então, a primeira doação é para casa,
normalmente é alimento que fica lá na casa. A segunda é o amor de casa, né? Que são as doações que as famílias precisam. E a terceira a gente vende, né? Aí tem uma equipe de triagem que vai atender o bazar, né? E tem a quarta que Como é é o nome da equipe que você me falou lá? tem uma equipe da triagem, são voluntários. Curadoria. Sim, que a gente tem um Curadoria, processo que a gente Carlos. aprendeu, verdade. A gente aprendeu que nessas parcerias que a gente faz, né? Então, assim, para os blogueiros que gostam de garimpar, né? Pode, que a gente aprendeu essa palavra, né? A gente tem uma curadoria das nossas peças no bazar que é maravilhosa, como a Dani falou aqui. E tudo separado, artigo feminino, masculino, infantil, coisa de casa, tem de tudo, tem de tudo. E aí, realmente, a quarta linha, o quarto caminho é identificar aquilo que não tem valor de venda, né? Que as mães já pegaram também, que as mãezinhas e os paizinhos também conseguem buscar lá. Na verdade, a gente não dá, né? Para eles participarem dessas ações, eles recebem um vale com um voucher, né? Aí eles podem trocar lá. A gente não dá roupa, Uhum, que a gente tem aquele processo. claro. Para ganhar tem que merecer. Isso aí. Então, foi na consulta? Toma aqui um voucher. Participou lá do Construindo Futuro? Toma aqui mais um voucher. Né? Foi lá no cineminha? Toma aqui um voucher. Né? Para estimular isso. Aí elas Claro. vão lá. Como se fosse um jogo Mas é uma lúdico, gamificação, né? Isso faz É, parte dessa gamificação. claro. E aí também a gente entrega, né? Chão de gramacho pra galera da Maré, né? Tem os carroceiros da região também que fazem um trabalho, então eles retiram. Que assim, sempre vai ter alguém para ajudar. Agora, realmente, tem o lixo, né? É. Que infelizmente as pessoas ainda não entenderam a doação. Acham que doar é se livrar, É. né? A gente tem que fazer reflexão. Isso serve para mim? Não serve? Eu não usaria? Então é lixo. Então você joga fora isso daí, né? E aí a gente, infelizmente, tem que descartar algumas peças, né? Mas são poucas, né? Que a gente faz esse trabalho aí de triagem, de curadoria, e a gente sempre dá um significado, né? Que a gente sabe que o nosso propósito, né, é fazer o bem para a sociedade, né? Muito mais para aquelas famílias. Então, o que a gente pode ajudar, né? Às vezes a gente tem, assim, receber até alimento com excedente, e a gente tem outras instituições também parceiras que, assim, recebemos aqui uma quantidade de leite absurda de doação que a gente não vai conseguir consumir tudo, vai estragar. Uhum, Então, assim, a gente doa, né? claro. Aí tem obra do berço que a gente estava falando, tem obra do Aham. berço lá na Lagoa, de vez em quando a gente manda algumas coisas para ele. Tem o Sodalício, Sou né? Que é um delícia. trabalho maravilhoso que as freiras fazem lá com as irmãs. A gente também doa para eles. Então, assim, acho que é essa rede de apoio que a gente vai construindo, né? E um vai ajudando o outro. Parceria. As O nome parcerias. disso é Isso. parceria, né? E eu sempre penso que Deus vai guiando a gente, sabe? Então, às vezes a gente está num caminho que a gente fala assim: caramba, o que que eu vou fazer agora, né? Eu não sei se eu vou para cá, se eu vou para lá, se eu paro, se eu avanço. E aí, assim, eu sempre penso que se a gente fechar os olhos e pedir, né, a orientação, Deus vai nos guiar, né? E assim, vão aparecendo outros parceiros, né? Outros voluntários, outras pessoas que acabam direcionando para onde a gente deve ir. Aham. Nem sempre a gente tem que ir para onde a gente acha que tem que ir, né? É Deus que vai dizer qual é o nosso caminho, né? E aí a casa ela vive de doações de dinheiro, né? Tem pessoas que doam dinheiro, alimentos, todos esses itens que a gente falou. Mas aonde, qual é o momento que a gente liga a Casa Ronald, né? À instituição McDonald's? Como é que o que a casa tem a ver com o McDonald's? Então, a história já conta um pouco isso, né? Quando Sim. começou, que o McDonald's fez, né, aquela campanha para arrecadar, para montar a primeira casa Ronald McDonald's. E aí o McDonald's entendeu aquilo como uma forma de ajudar. Então, assim, onde que entra o McDonald's, né, no nosso sobrenome? Não é só o sobrenome, não. E também, assim, a gente não é bancado pelo McDonald's, que as pessoas acham que, assim, na casa Ronald é rica, que o McDonald's lá dá o dinheiro. Isso. Não é, né? Então, assim, a gente trabalha com toda a organização do terceiro setor em fazer um trabalho de captação de recursos. O McDonald's é o nosso maior doador, né? E essa doação do McDonald's vem através do Mac Dia Feliz, né? Que inclusive vai ser agora, dia 24 de agosto, o Mac Dia Feliz vai acontecer. Ele acontece no Brasil inteiro e ele é separado por regiões. Então, o Mac Dia Feliz que acontece aqui no Rio de Janeiro, né? A verba vai para a Casa Ronald do Rio de Janeiro para o nosso custeio, para o nosso dia a dia. O Mac Dia Feliz, para a gente, corresponde a 45% da nossa arrecadação anual, né? Você vê que é uma grande contribuição. Então, é o nosso principal doador.
Só que os outros 55, a gente também tem outras formas de captação de recursos. Bazar, como a gente falou, né? Uhum. É uma excelente linha de captação. Nós temos os doadores recorrentes, que fazem a doação através de cartão de crédito, débito, boleto bancário, Pix. Hoje em dia o Pix, né? Todo dia pinga Pix lá pra gente. Então, Graças a Deus. graças a Deus. Ações pontuais que a gente faz, né? Sorteios, hoje em dia tem a filantropia, né? Premiável, que está crescendo demais aí, que são títulos de capitalização, em que o resgate fica com a Casa Ronald, né? Que fica com as instituições. Tem parcerias com empresas, né? Então, até empresas que estejam, né, escutando a gente, pode ficar tranquilo que tem um projeto para vocês. Né? É só aparecer lá. Ideias, a gente tem várias ideias que a gente pode trabalhar, e a gente faz assim as ações de acordo com o cliente. Eu quero fazer um trabalho, né, de divulgação, né? Vou vender um curso. Uma parte do curso vou doar para a Casa Ronald. A gente faz. Né? E sempre tem, a gente entende que assim, tem que ter uma contrapartida. Né? Isso aí, acho que já foi época das instituições que ainda estão presas de que a pessoa tem que ajudar porque tem que ajudar. Essa instituição, ela tem o tempo dela, ela vai acabar. Hoje em dia você tem que entregar alguma coisa para o doador. Às vezes é um simples obrigado, às vezes é uma simples prestação de contas, né? Você tem que ter uma aba de transparência de tudo aquilo que entra, né? Você tem que ter uma contabilidade ali, né? Você tem que ter o teu plano auditado, né? Tua contabilidade tem que estar auditada, né? Cartório. Então, todos esses documentos, né? Quem quiser pode estar lá no nosso site, casaronald.org.br. Tá tudo ali. Então, isso é que o doador quer ver. Né? E até realmente, né, um agradecimento lá no mural, né, no nosso site. E um café, né? Receber, vamos tomar um café, vamos lá, me recebe tomar um café. Eu acho que é essa questão de você estar próximo do parceiro. Né? Às vezes o parceiro não quer nem visibilidade fora, ele quer uma visibilidade interna. Né? Então a gente dá palestras também, mostrando o que aquela parceria representa para a gente. Né? O que aquela doação se reverteu em refeições, em não só refeições, mas também, né, em hospedagem. Quantas hospedagens eu pude fazer com aquela doação. Então, a gente sempre tem algo, né, para aquele doador. Né? Então, são muitas linhas de captação que a gente faz, que a gente sabe que a pizza, né, tem que ter várias fatias. Né? Até porque se você perder uma fatia, você não vai atrapalhar o projeto, né? E é normal, às vezes tem uma fatia que ficou menor, mas a outra ficou maior, então acaba que um todo, né, ajuda. Então esse pensamento assim estruturado, como você viu ali, ele tem que ser todo pensado, tem que funcionar tudo direitinho, né? Porque uma coisinha ali que não funciona já vai dar problema. Então assim, a gente sempre tem que estar ligado para essa parte aí da gestão. É um grande quebra-cabeça, né? Sim. Se você parar pra pensar, é um grande quebra-cabeça. Sim, não sim. pode faltar nenhuma peça, né? Não. E se faltar, a gente tem que buscar aquela peça. Vai ter que achar lá para encaixar. Mas tem que encaixar, E né? se não encontrar, vai ter que fazer aquela peça para poder encaixar. Colocar ali, né? É isso aí. E assim, voltando à parte dos voluntários, né? Quando você fala que a casa tem 360 voluntários, né? É muita gente, Sim. né? É muito bacana ver quantas pessoas se envolvem num projeto desse, né? Quantas pessoas acreditam nesse projeto, né? Eu fico assim maravilhada, né, de imaginar tantas pessoas ali doando o seu tempo, né? Outro dia eu tava falando sobre isso, né? Você falou isso agora muito bem falado, né? As pessoas não podem achar que tem que doar, né? Eu digo que a gente doa quando pode, quanto pode, né? Porque às vezes eu posso não ter tempo, mas eu tenho dinheiro, então eu dou o dinheiro, né? Eu posso não ter dinheiro, não ter tempo, e dou as roupas que estão dentro do meu armário que eu não uso mais e que sirvam, né? Para serem doadas. Então, assim, quando a gente pensar na doação, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é a causa, é o propósito. Qual é o propósito dessa doação? Qual é o propósito dessa casa? Por que eu vou fazer isso? Porque a casa faz aquilo, né? Depois que eu encontro o propósito, fica muito mais fácil a gente tocar a pessoa. A gente até fala assim, porque tua causa é melhor. Eu falo, não existe causa melhor. Eu acho que tem várias instituições aí que fazem um trabalho maravilhoso. E o meu trabalho não é melhor nosso trabalho não é melhor do que de ninguém. Mas é assim, a minha causa. O que minha causa vai impactar. Então, o que a gente tem que trabalhar é isso. Para eu trazer um doador, primeiro assim, eu tenho que estudar esse doador. Assim, esse cara tá ligado à causa
de animal. Então, assim, vamos respeitar, eu não vou até ali, entendeu? Então tem que ter essa química, né? Tem que entender. Então, esse cara, ele vai gostar da minha causa. E aí eu tenho que vender essa causa para ele, para estar esse propósito, né? Para ter essa sinergia. E, às vezes, né, você ainda faltou uma coisa que a pessoa pode ajudar. Se eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho roupa, mas eu posso divulgar. Eu Isso. posso falar. E às vezes uma divulgação é tão importante quanto, né? Eu falo que não existe doação grande, doação, existe o ato de doar. Então, se você vai doar uma roupa que não serve mais, se você vai doar R$ 5, vai doar 1 milhão, se você vai doar o seu tempo, ou você vai divulgar, você vai estar ajudando. Sim. Porque às vezes o que você tem mais forte é a sua palavra, né? É a sua pessoa. Então, assim, se eu falar que vamos ajudar a Casa Ronald, às vezes vale muito mais, né? Sem botar preço nessas coisas assim, mas assim, é tão forte quanto uma doação em dinheiro, né? Então, assim, todos podem ajudar. Entenda a causa, né? Se eu quero ajudar a causa animal, quero acusar do meio ambiente, a causa, né, das crianças na África, enfim, entenda a sua causa. É o que a gente está falando assim. A gente tem que ter propósito na vida. Para que eu tô aqui? Eu tenho que fazer alguma coisa, né, para eu crescer como pessoa. Então, assim, tem tanta causa bacana, tem tanta causa legal aí no meio. Pô, vamos nos movimentar. Essa rede do bem tem que crescer. A gente Com tem que certeza. falar mais, a gente tem que estar mais junto, né? E tem tantas causas de outras que a gente tem grupos, né, que a gente conversa, fala, e os problemas são sempre os mesmos, né? A gente fica discutindo, rindo das questões que acontecem, mas são causas maravilhosas, a gente tem causa, porra, bacana pra cacete aí, pessoas do bem. Então essa rede tem que cada vez mais aumentar e que tenham mais organizações aí, né? Porque às vezes a pessoa escuta ONG, né? Tem aquela coisa ONG. Não, gente, olha só, são empresas do terceiro setor, que tem um organograma, tem o seu conselho, tem sua prestação de contas. Escolha uma causa, né? A causa do câncer infanto-juvenil, estamos aí, tá? E se dedique e faça a sua doação da melhor maneira possível que você consiga fazer, seja por tempo, seja por divulgação, seja com produtos e serviços. Eu tenho uma empresa que eu trabalho com segurança. Eu tenho uma empresa de limpeza de caixa d'água, que temos lá doadores, né, de segurança também. Então eles doam os seus serviços, Isso aí. né? E ajuda, porque uma doação desse tipo evita de eu gastar, né? Então gera uma economia, receita, despesa, meu resultado é maior, né? Então, assim. Quase um contador nato, gente. Gostei Eu vou disso. aprendendo, estou aprendendo. A gente vai aprendendo. Eu falo, a vida é um eterno aprendizado, né? Então a gente vai crescendo e vai aprendendo. Mas é isso aí. O caminho é esse. Então, assim, ó, um recado pra vocês, né? Todo mundo pode ajudar. Eu sei que você tem alguma coisa aí que você pode doar, né? Seja roupa, dinheiro, divulgação, você pode, né? Fica um convite aqui muito especial para vocês conhecerem a Casa Ronald na Tijuca. Entrem no site, eu entrei no site nesse final de semana para pesquisar mais. Eu descobri várias e várias outras coisas, fiquei assim mais encantada. Então, assim, a minha dica para você é essa. E se você quiser ajudar e não sabe como, entre em contato com a Casa Ronald através do site, do telefone, vai até lá, faz uma visita, coloca uma mensagem aqui embaixo, mas faça alguma coisa. Porque eu até falei ontem, uma pessoa estava querendo ajudar e me mandou mensagem, falou assim, mas eu tenho tão pouco dinheiro para ajudar. E aí eu falei assim, todo mundo doasse o pouquinho que você está doando, a Casa Ronald estava aí super bem e ela poderia estar ajudando outras casas também, porque o que eu mais gostei foi isso, que eu descobri que vocês ajudam outras casas. E assim, gente não tem amor maior, né? Assim, é tanto amor que eles têm que eles dão um pouquinho do amor deles para outras que têm menos que eles, que precisam também. Então, assim, isso é demais, gente. Assim, esse exemplo do seu pai, da sua mãe, da sua família, assim, é um exemplo que o Brasil todo precisa conhecer. E o objetivo de trazer você aqui, Carlos, para o Pod Dani, foi esse. É com que as pessoas te conheçam, conheçam a casa, fiquem impressionadas com toda essa história e pesquisem mais e vão até lá conhecer. Porque é o que eu quero fazer. Eu quero levar pessoas e mais pessoas lá, fazer grandes tours pela casa em vários e vários dias. Quero levar a equipe aqui do meu escritório para conhecer, eles ficarem impactados com a história. Hoje trouxeram algumas doações para você levar. Então, assim, o que eu quero passar para vocês que assistem o Pod Dani é isso. Todo mundo pode ajudar. Então, assim, é só você pensar como você quer ajudar e fazer, né?
Isso aí, você falou tudo. Quem quiser seguir Casa Ronald RJ em todas as Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, Casa Ronald RJ. O nosso site é casaronald.org.br. Lá vai ver todas as informações, todos os nossos projetos que eu falei aqui, com mais detalhes, né? Tem muito mais programas que a gente executa lá, porque se a gente fosse falar, a gente ia ficar aqui 2 horas, né? É verdade. Mas, e acho que a Dani falou é excelente. Visitem, né? Porque muito mais do que falar, é você sentir. Isso que a Dani, a experiência que ela teve, né? Não tem palavras, né? Você tem que estar lá para realmente sentir. E ter essa questão do pertencimento é muito importante. Uma vez que você entra lá, você já pertence, né, à casa e à causa. E a gente busca sempre essa questão que todo mundo ali é protagonista do nosso sucesso. Então, o nosso legado, que a gente tem esses 30 anos, não é só dos meus pais, eles foram os idealizadores, tiveram os fundadores, os amigos, mas para poder chegar no tamanho que a gente tem hoje, do número de atendimento que a gente tem, esses 30 anos, foi muito trabalho de voluntário, de funcionário. Então, toda essa galera, toda essa rapaziada que acreditou, a gente fala assim, que era um grupo de malucos da Tijuca, que tinha uma ideia na cabeça que... Meu pai, volte mesmo, meu pai e minha mãe, eles são perguntados, você imagina, 30 anos atrás, você imaginava que ia chegar aqui hoje? Eles falam, nunca. A gente tinha uma ideia que a gente nem sabia, mas a gente tinha um propósito, né? E tinha o coração. Então, quando você tem um propósito, a razão e a emoção lado a lado, por isso que eu falo, eu sempre sigo o Walt Disney. Se você pode sonhar, você pode fazer. Nada pode dar errado. Nada. Ninguém pode contra você. Não, até vai dar errado, mas aí vão ser aprendizados. Sim, sim. Né, São percalços do caminho que vão fazer você melhorar. Vocês não chegariam na excelência que vocês têm hoje se vocês não tivessem errado. Sim. E assim, os problemas tem, né? Que a gente tá falando aqui, mas assim, gente, problema tem todo dia. E o problema, o conflito, faz parte da evolução. A gente precisa passar por isso, até para nos orientar. Às vezes a gente está no caminho, a gente acha que é o caminho, começa a dar errado. Peraí. Então acho que vamos experimentar esse outro caminho aqui, que esse aqui tá parecendo... refazer a rota. Vamos refazer, né? Aí é o degrauzinho que a gente tá falando. Sobe degrau, tem que descer 2 degraus, assim, peraí, vamos por aqui agora, né? E aí entender os sinais, né? Fazendo isso, aí a gente consegue aí o que a gente tá planejando. E tem mais coisa ainda para vir aí. Né? Tenho 3 perguntas pra gente finalizar. A primeira é, em algum momento nesses 30 anos, teve algum momento difícil que vocês falaram assim, caramba, nós vamos ter que fechar? Teve. Várias vezes. São esses percalços que acontecem, né? Às vezes, assim, tem crises, né? Já passamos por várias crises. A pandemia foi uma, né? A última agora foi a Covid, né? Que caiu muitas doações. A casa fechou no Covid? Não fechou. Não? Não fechou. Na verdade, assim, a gente teve que seguir uma regra internacional, assim, a criança que estivesse na casa continuaria. Né? Indo para o hospital, voltando. Se ela tivesse que voltar para a sua casa, ela não poderia voltar para casa. Tá. Ela teria que ir para o hospital e o hospital teria que... Então, mas o que a gente fez? Mesmo assim, diminuindo as doações, a casa, ela arcou com um hotel para que essa família pudesse ficar no hotel. Uhum. Então foi um período, realmente, o último desse foi crítico. Mas assim, como você falou, a gente sempre pede, né? Aí, qualquer religião que você acredita ou que você não acredita, a gente tem que acreditar em algo, né? E a gente pediu assim, olha, se for para continuar, nos dê sinais. E veio dando sinal e a gente passou. Então, existe. Sempre vai existir. Mas a dona Sônia sempre fala, a gente pede para Deus. Mas assim, não é só pedir para Deus e ficar aguardando. A gente tem que trabalhar. Pedir e fazer. Né? Pedir e fazer. E sempre teve. Quando a gente precisou fazer a nossa segunda expansão, a gente não tinha um recurso, veio uma doação enorme que garantiu a nossa alma. Então sempre tem alguma coisa. A gente está precisando trocar o ônibus, né? E aí a gente não tinha o recurso para trocar o ônibus, né? E aí veio uma doação, né, para aquilo. Então, assim, é acreditar sempre, né? Seguir aquele caminho. Então, assim, já tivemos muitas, não foi poucas, não, foram várias situações, mas aquele trabalho, continuar, não, tem que ser, vamos fazer, a gente sempre conseguiu dar a volta por cima e cada vez mais forte. Que bom. A minha segunda pergunta é, as crianças depois de curadas, elas voltam lá
Elas querem contar para vocês, elas querem ver as outras crianças. Elas viram voluntárias? A gente tem muitas histórias, né? Assim, infelizmente algumas a gente não tem contato, né? Porque muitas moram fora do estado do Rio de Janeiro, Uhum. né? Mas assim, as que a gente mantém contato, elas fazem questão. Inclusive, a gente tem uma mãe, a Érica, que ela é voluntária do Mac Dia Feliz, ela mora em Maricá, então ela cuida da loja lá do Mac Dia Feliz de Maricá. A gente tem a Divânia, que é um exemplo. A Divânia, ela saiu do Recife, ela montou uma vida nova aqui com o Gabriel, ela aprendeu o ofício de cabeleireira na casa, hoje ela é empreendedora, hoje ela tem uma empresa de cuidadores, Que que legal. ela pega as mãezinhas que querem oportunidade, então ela dá essa oportunidade para as mãezinhas da casa para serem cuidadoras, né? Enfim, tem o Felipe Eduardo, que foi um menino que hoje ele virou policial, né? Que ele aprendeu o ofício, porque a gente teve uma visita lá do pessoal da Polícia Militar fazendo uma ação, ele adorou aquilo dali, seguiu a carreira, e aí ele Olha. dá depoimentos. Até às vezes assim, porque a gente diz que a pessoa, ela só depois de 10 anos realmente que fica curada do câncer, né? Aham. Então, volta e meia, essas crianças vão na Volta. casa, voltam para fazer lá o controle. E aí, quando volta, a gente sempre gosta de. Ó, esse aqui é o Matheus. Sabe o Pedrinho, aquele carequinha que tá ali na foto? Ó, como é que tá hoje? Aí ele vai, conversa. Então, são experiências, né? E cases de sucesso, né? Isso Até para mesmo. aquela mãe, para aquele pai que às vezes tá ali, por mais que tenha todo apoio, sempre fica Uhum. aquele Uhum. questionamento, né? Assim, ó, vou te contar a história do Gabriel. Aí, meu Deus do céu, assim, pois é, tá vendo? E aí, ó, como é que tá? Faculdade, né? Pô, quer viajar, quer se formar. Então, assim, tem e é muito gratificante. E o que a gente recebe, né, de depoimentos, Aham. né? Isso, desculpa se eu não falei o nome de todos, mas realmente são muitas histórias, Imagino, imagino. né, que a gente no nosso site tem essas Eu histórias. vi, eu Então, vi. dá uma pesquisada que tem muita história muito bacana, bem legal. E a última pergunta, se você puder contar pra gente, né? Quais são os projetos que vocês têm guardadinho nas gavetas, né? É, O que que então, tá no forno? Então, a gente tem o nosso desafio hoje é aumentar a distribuição de bolsas, né? A gente já distribuiu 400 bolsas por mês, 400 por mês. Hoje a gente está distribuindo de 50 a 100. Uhum. Então, acho que o nosso primeiro desafio é voltar a atender, né, essa quantidade, que hoje não tem uma quantidade tão grande de 400, mas assim, atender toda a demanda. Está em torno Uhum. de 200 bolsas. Essa é a nossa Entendi. meta, de chegar a 200 bolsas. Voltar a fazer o atendimento do amor de casa, na questão da obra, de entrar Uhum. na casa das famílias, né? A gente quer aumentar o programa do Costurando Futuro, o programa, né, de você dar o empreendedorismo para essas famílias. Então, não só o Costurando Futuro, mas ter aqueles. Porque o Costurando Futuro é mais para a mulher, para a mãe. Como a gente recebe muito pai, a gente também quer fazer esse trabalho, né, de barbearia com os pais, de dar essa geração de emprego para as famílias, né? E expandir a questão da alimentação, né? De ter um trabalho um pouquinho maior assim com a parte de nutrição, com a família, né? Que a gente tem uma nutricionista na casa, Uhum. né? Mas ela não consegue fazer um atendimento pessoal para saber como é que tá, né? Então a gente quer aumentar isso. Fora da casa que você diz, Não, né? na casa, né? E Ah, fora também, quando vem atendimento, fazer esse é. acompanhamento, né? Que a gente quer pensar na nutrição Como um todo, como um né? todo, né? Que nem uma nutricionista vê, né? Sim. Acompanhamento e também para as acompanhantes, né? Para os pais, para as mães. Então, assim, são esses desafios, né? É, E assim, parceiros, aumentar o nosso número de parceiros para as famílias, né? A gente foca muito nessa questão da geração de renda, né? A gente ter algo mais, aumentar a parte de educação, né? Que a gente tem um projeto de educação para que a criança, ela durante o tratamento e hospedagem na casa, ela tem um acompanhamento escolar para que ela, quando voltar para sua localidade, sua cidade, ela não perde o ano letivo. Isso é muito importante. Então a gente quer aumentar isso daí. A gente quer, hoje está com o ensino infantil e fundamental 1, a gente quer trazer para o fundamental 2 também. Então, assim, projeto é o que eu falo, para as empresas. Não, a gente sempre vai ter um projeto para você. É só aparecer lá que a gente vai sentar e a gente vai encontrar alguma coisa
para a gente poder trabalhar nisso daí. Carlos, quero muito te agradecer você ter vindo aqui hoje, conversar com a gente, contar um pouco da história da Casa Ronald, né? Contar os projetos que tem por aí e pedir para vocês ajudarem. Ajudem como puderem, mas ajudem. Visitem a casa, entrem no site, sigam no Instagram. Tem tanta coisa bonita. Quero que você leve um beijo, um abraço muito especial para os seus pais, os idealizadores. Já ligou aqui para mim aqui, ó. Quer Cadê saber onde você? tá? Os idealizadores disso tudo, né? De todo esse amor, porque só o amor pode explicar tudo isso, né? Depois de perder um filho, criar uma causa nobre para ajudar os filhos de outras pessoas. Isso é nobre demais, né? Então leva o meu carinho, o meu amor para eles. Agradecer tudo que você fez e que você faz por todas essas crianças, porque é incrível o trabalho de vocês, né? Eu estive lá e mais uma vez deixo aqui o convite para vocês conhecerem a casa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, agradeço a todos que assistiram aqui o podcast, nos visitem, vocês vão ver lá, a gente tem um slogan que é a casa que o amor construiu, vocês vão ver tudo isso que a Dani falou, mas vão presenciar. Agradeço esse carinho aí pela minha família, não a família que está aqui, a família que está lá em cima, Isso. que está sempre nos orientando e mostrando o caminho que a gente tem que seguir. A gente fala que os carequinhas que não estão mais aqui, que vieram estrelinha, a gente volta e meia assim, a gente fala que tem papai do céu, e tem uns carequinhas que ficam lá em cima lá, que às vezes apronta, que saem assim, que fazem as criancices aqui, também fazem lá em cima lá, né? Mas sempre levam a gente pro melhor caminho. Então a gente agradece muito sempre a Deus, agradece aos carequinhas, agradece Marquinhos, agradeço você, né, pelo espaço, muito obrigado por ter visitado, e lembrando, né, o último recado, né, dia 24 de agosto, agora, Mac Dia Feliz, vocês vão estar ajudando, comprando Big Mac, cada Big Mac conta, então quem não comprou o ticket pode comprar lá no dia, lá no balcão. Rio de Janeiro vai estar sendo para a Casa Ronald do Rio, para a gente continuar esses projetos que a gente apresentou aqui, né, para dando continuidade com todo o carinho e qualidade que as famílias precisam. Muito obrigado, Dani. Nada, o prazer foi todo meu. E assim a gente vai se despedindo mais um episódio do Pod Dani, com muito carinho e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.